Salve, salve, tamo online, ao vivo e roteando. Vamos lá, vou compartilhar a tela completa mesmo. Porque se precisar de mudar de tela, alguma coisa assim, de aba. Então tá aí. Então, hoje a gente planejou aqui a construção de um agente que ele faz todo o processo ali de atendimento inicial, pré-venda, e uma triagem para poder direcionar ali o usuário para o responsável do que ele está precisando ali. Nesse caso, é uma distribuidora de materiais, que vende materiais para construtoras, para arquitetos ou para lojas de construção, materiais de construção. E aqui eu tenho um briefing. Esse briefing aqui seria o que vocês vão pegar do seu cliente, né, com todas as informações, o objetivo desse agente, a estrutura, o que ele precisa de fazer e como que ele deveria funcionar e onde ele deveria funcionar. A gente pode disponibilizar esse briefing aqui também para eles terem como um modelo, talvez, né, Davi? Acho que Sim, vale. sim, com certeza. Dá para colocar no arquivo, né? E colocar como a descrição da aula. Show de bola. Então vamos aqui. A Construmax SA, que é essa empresa que a gente vai estar criando o agente deles hoje, e é uma das maiores distribuidoras de materiais de construção do Brasil, é fictícia, tá? Atuando no atacado e varejo, a Construmax atende construtoras, arquitetos, engenheiros e clientes finais com um portfólio de mais de 5.000 itens, entre cimento, aço, revestimento, tinta, ferramenta, materiais elétricos, hidráulicos e acabamentos. Os canais deles de comunicação hoje é o WhatsApp, que principalmente para ali para a parte de pré-venda. Eles têm um site com um catálogo de todos esses produtos que eles têm. E eles têm lojas físicas também e lojas modelos, né, com exposição de peças e materiais deles já produzidos. O objetivo desse agente é atuar como um primeiro ponto, contato ali com o usuário, para poder já talvez sanar a dúvida desse usuário ou direcionar ele para o departamento específico que esse usuário precise. No caso, então, ele é uma triagem, pré-venda e um encaminhamento. A estrutura dessa triagem que a gente vai estar fazendo aqui para a Construmax, ela vai estar enviando esse usuário para a parte de orçamento, o usuário que está querendo fazer o orçamento ali dos materiais, para a parte do financeiro, que é questões de nota fiscal, pagamento, boletos, etc. Questão ali de entrega ou de coleta, né, para saber informações sobre as entregas desses materiais que eles compraram, ou suporte geral, né? Ou se ele precisar de conversar com alguém ali só para poder resolver alguma pendência ou alguma coisa que não esteja aqui dentro disso tudo. Então vamos lá. A gente já deixou aqui separado o fluxo, né, que esse agente vai estar utilizando. Isso aqui ele já foi sentado, depois de sentar e conversar já com a empresa, a gente definiu como que seria mais ou menos o fluxo que esse agente vai atuar, isso já com base na experiência que eles têm ali do atendimento. Então, se o usuário escolher o orçamento, a gente vai perguntar que tipo de material que ele está precisando, né, para fazer esse orçamento, a quantidade aproximada que ele está precisando, e para qual cidade ou obra que ele está solicitando esse tipo de material. Para quando essa informação chegar no responsável de orçamento, ele já ter mais ou menos ali uma referência de o que está acontecendo, o que é o material, a quantidade de material, quais são os materiais que ele vai estar precisando de fazer o orçamento para esse usuário. E a partir dali, ele já entra em contato, já munido de várias informações necessárias ali para o trabalho dele acontecer de maneira mais eficiente e mais assertiva. A mesma coisa vai acontecer para o financeiro, só que as informações que esse agente vai precisar são informações diferentes, e também no de entrega ali, dos agendamentos de entrega ou coleta, ele vai precisar de algumas outras informações. Ou outros, né? No caso de outros, a gente vai deixar o espaço aberto para o agente definir e entender o que é que essa pessoa está precisando. No caso, ela quase sempre vai estar precisando de um desses três funcionários aqui, desses três profissionais, para resolver o problema dela. E
Deixei aqui também um extra, né, que é o tom de voz que ele vai estar utilizando, o banco de conhecimento, que é uma lista de categorias de produtos. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai colocar, mas já vai deixar ele todo estruturado para quando precisar dessas informações. E vou precisar também de ter algumas restrições, que esse agente ele não passa preços, ele não faz o orçamento diretamente, e ele não responde coisas que são fora desse escopo dele. Então, isso aqui são todas as informações que a gente, teoricamente, já teria acertado com o cliente. Seria o briefing inicial desse agente funcionando. E é isso. Tá? Falo aqui também dos materiais, dos arquivos que a gente já tem separado, antes de começar. Sim, sim. Pode montar a divisão, né? Acredito que vai fazer muito sentido aí, até mesmo para a galera entender e pegar como dica, né, para a criação dos agentes, talvez Ah, facilitar, né, essa criação, essa divisão de arquivos, né, para fechou. ficar mais fácil. Fechou. Essa pasta aqui é a pasta de criação desse agente, né? E dentro dessa pasta a gente tem esse briefing que foi fechado com o cliente. A gente tem todas as informações da Construmax, que são as informações do negócio. Vou abrir aqui já, inclusive. Que está aqui, que é o institucional completo deles. Todas as informações de endereço, contato, sede, onde que eles estão, e-mails, redes sociais, sobre a empresa, quais são os tipos de materiais que eles trabalham, diferenciais competitivos que ele tem, estrutura. Então, missão, valores, são realmente todas as informações institucionais dessa empresa. E seriam as informações que a gente apresentaria para um novo funcionário, caso ele entrasse ali para trabalhar, para ser essa parte de atendimento. Tenho aqui já um prompt pré-moldado também, com base no que a gente já viu ali de informação que a gente precisa desse agente, de atividade, né, que esse agente vai estar desempenhando. Aqui já tem um prompt já pré-moldado de como que esse agente deveria se comportar. Então, no caso, você é um assistente virtual da Construmax, uma das maiores distribuidoras de materiais de construção no Brasil. Sua missão é realizar a pré-venda e a triagem inicial dos clientes e coletar informações essenciais para direcionar a cada setor responsável. E, bom, aqui vai todo o processo de como ele deve conversar. Esse material aqui a gente consegue disponibilizar também, mas é um prompt básico do que ele deve fazer, em que processo ele deve seguir. Seriam esses três materiais, então. O briefing que o cliente passou, as informações da empresa e o prompt de comportamento desse agente. Com isso, a gente já consegue começar aí a construir. Podia ter deixado aberto aqui já, né? Dei mole. Vamos lá, vou dar um F11 aqui. Vamos lá, um novo agente vai travar. Cara, é batata toda vez que cria um agente novo trava, né? Incrível, né, cara? Faz parte, faz parte. Agora eu quero compartilhar minha tela também, criar um agente, para ver se aqui na minha máquina também vai travar, cara, porque a Vale a máquina de pena o Luiz teste. aí vale a pena, porque a máquina de Luiz, segunda vez já. Ô, Davi, eu cheguei muito tarde, cara, ou eu cheguei a tempo? Tá criando Chegou agora, a não tá? tempo, cara. Sim, sim, Acabamos a de gente. travar clicando no botão novo agente. Ô Luiz, Boa. estou falando com o Johnny aqui, cara, que da próxima vez eu vou compartilhar minha tela, talvez hoje na live mesmo, para ver se é só contigo que trava quando cria um novo agente compartilhando a tela, ou se comigo também vai travar, cara, porque Pode. mais uma vez aí você pede música no Fantástico, foi ontem, hoje. Mas todas as vezes que eu vou clicar aqui em novo agente, parece que o computador ele dá uma exigência ali a mais. Cara, não fez sentido, né? Então, Mas enfim. então beleza. Só recapitulando, então, a gente está construindo aqui o agente da Construmax. Temos aqui todo o briefing dele de o que ele deve fazer, quais são os objetivos dele, que é o pré-atendimento ali, a pré-venda e a triagem, para enviar e encaminhar
esse usuário para o setor responsável pelo que ele precisa, o que ele necessita. E a gente já tem algumas informações que são as informações institucionais da Construmax, são todos os dados dessa empresa, né, que ele precisaria ali para executar o trabalho dele de maneira ideal. E a gente já tem aqui também pré-moldado o prompt de comportamento dele, que vai ensinar para ele como ele deve trabalhar e qual que é o objetivo dele ali dentro. Acabei de criar aqui, Construmax, então já tenho o nome dele. Aqui o nome interno dele ainda vai ser Construmax. Eu vou continuar permitindo aqui que ele me dê, que a IA mesmo interprete e dê a mensagem inicial da maneira que ela ache melhor. No caso, o tom de voz, a gente já definiu com o cliente aqui qual que é o tom de voz dele. Ó. Ele é cordial, objetivo e profissional. No caso, aqui, ó, eu vou pôr, cadê? Formal. Formal, e essas outras descrições aqui eu vou deixar dentro da parte do prompt de comportamento. Vou estar usando de novo o GPT-4o. Até então, para mim, ainda continua sendo a mais acessível e melhor resultado ali das GPTs que a gente tem disponíveis. Time zone, -3, que é Brasília, São Paulo. É assim que eu encontrar. São Paulo. O tempo de resposta eu vou deixar 7 segundos, para ser um pouquinho mais rápido. Treinar a gente. A partir de agora, esse agente já está treinado com essas informações aqui. Ele já sabe que ele é da Construmax, ele sabe o tom de voz que ele tem, e ele já tem o tempo dele de resposta. A função desse agente, ele é um agente de atendimento e triagem. Aqui eu já tenho esse prompt, né, pré-moldado aqui. Lembrando que a gente vai deixar disponível todos esses materiais aqui para servir de referência para vocês também. E a Construmax é uma empresa fictícia, então não tem nenhum problema utilizar isso aqui de maneira educacional. Então, você é o assistente virtual da Construmax, uma das maiores distribuidoras de materiais de construção do Brasil. Eu vou pegar essa primeira parte aqui. Tem problema, Davi? Você acha que tem problema eu pegar essa primeira parte e usar ela como descrição do agente? Ou seria o ideal eu formatar uma mensagem, uma descrição específica aqui? Davi? O Davi tá mutado, tá com a tela off. Agora ele desmutou, Opa! ele apareceu. Fui no O cara banheiro me rapidinho ali, abandonou. cara. Tava apertado. Pô, o cara me abandonou. O cliente aqui em Precisando de cima de dinheiro. mim, cara, cobrando. Eu tava perguntando, cara, se você acha que copiar essa informação aqui como descrição do agente é suficiente, ou eu trabalhar aqui uma descrição desse agente mais personalizada aqui é melhor? O que você sugere aí como... A descrição do agente ela tende a ser mais breve do que a instrução, né? A Certo, descrição é mais para ele, para descrever de forma mais abreviada o que aquele agente é de fato. Seria como se fosse o de cima, né? A função. Só que a função ela não vai na criação desse agente ele é inicializado, né? E a instrução ele já é algo mais prático, né? De fato, o que ele vai fazer? Seriam mais as ações mesmo entendi, desse agente, entendeu? Então, entendi, essa instrução, ela sempre vai ser exigida quando chegar o input do usuário. entendi. Então não teria nenhum problema eu colocar do jeito que eu coloquei aqui não, porque ela funciona como descrição. Sim, sim, tranquilamente. Pode ser Fechou. bem breve mesmo. Ah, então tá perfeito. E a ideia é essa mesmo, a descrição ser mais breve, tá? Então perfeito. Então tá certinho. Vou dar aqui um treinar agente. Comportamento do agente atualizado com sucesso. Então, nesse momento, a Construmax já tem um agente com personalidade e com comportamento. Mas ele ainda não tem nenhum conhecimento. Ele já é um profissional bem treinado para atuar ali dentro da área dele, porém ele ainda não sabe quais informações ele tem para poder buscar e responder e fazer todo o encaminhamento. E aí agora o Davi entra que ele vai dar uma aula para a gente sobre JSON. Que isso, cara. Que isso.
Desse jeito eu Aí, fico até constrangido aqui. te passar a bola. Mas então, galera, Você tá como o compartilhando Luiz tela já? falou, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Como o Luiz falou, a gente chegou na parte de. Pode deixar sua tela compartilhada, Luiz, por enquanto, Tá. para eu dar esse contexto inicial aí. Eu acredito que vai ser bom o pessoal visualizar isso, tá? Então, o Luiz começou a criar o agente, né? Ele deu o nome, colocou toda a personalidade do agente, definiu o comportamento dele, que entra a descrição, entra o prompt inicial, né, desse agente, e chegamos na parte de conhecimento, né? A gente sabe que o agente de inteligência artificial ele é muito inteligente, porque ele já tem uma base de conhecimento de acordo com a LLM que a gente está utilizando, seja da OpenAI, seja DeepSeek, seja da Cloud e diversos outros que tem aí, Gemini, etc., né? E também de acordo com o modelo dessa LLM, né? Então, cada modelo vai ter informações dentro desse modelo aí. Então, tem modelos que têm mais tokens, né? Tem modelos que têm menos tokens. Então, assim, mais para contextualizar. Essas inteligências artificiais, elas não têm informações sobre o negócio, sobre a empresa que a gente está construindo, né? Então, por isso que a gente precisa inserir esses dados como base de conhecimento nesse agente, tá? Porque são informações da nossa empresa. Então, a gente mesmo sendo muito inteligente, ele ainda não tem o acesso a essas informações. Então, por isso que a gente tem que inserir essas informações no agente, para quando ele fizer a busca, né, vetorial, ele conseguir, de acordo com o input do usuário, ele conseguir ser assertivo aí e responder o usuário de forma assertiva, tá? E eu queria abrir para vocês, aí, para vocês me responderem. Vocês sabem o que é busca vetorial, RAG? Alguém de vocês já estudou algo sobre isso? Quem quiser falar aí, pode abrir o microfone e falar, se você sabe, ou quiser mandar no chat também, tá? Manuel, Matheus, Rafael, Johnny, se vocês quiserem falar aí, pode abrir o microfone, fica à vontade. O Só Manuel para deu as caras agora há pouco. Será que o Manuel vai puxar a voz aí? só para eu entender o nível de consciência de vocês, para eu começar a explicar mais aprofundado, tá? Mas vocês já ouviram falar, vocês já estudaram algo Cara, sobre, só para me entender. eu não sei os meninos aí, mas eu confesso que eu tenho um pouco conhecimento sobre esses termos, viu? Perfeito, perfeito. Eu também, Davi. Eu entrei agora também nessa área, estou conhecendo agora. Show de bola. Então, hoje, de fato, vocês vão entender como que uma inteligência artificial funciona, tá? Como que um agente de inteligência artificial funciona. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Não simplesmente, eu acho que, assim, quando você entende realmente ali como algo funciona por baixo dos panos, né? Não simplesmente, vou vir ali em personalidade, vou dar um nome para a gente, vou em comportamento, vou preencher os campozinhos ali, só que você não sabe, né? Até mesmo se você for um prestador de serviço, para você ter mais bagagem, mais know-how, até mesmo para você fazer uma apresentação, você falar com esse empresário, você vai ter mais argumento, né? Ele vai ver que você sabe muito bem daquilo que você está do que você tá fazendo, né? Que você está prestando para ele. Então hoje vocês vão entender aí, de fato, como que funciona, né? Vou ser bem breve, vou tentar ser bem didático também, como que funciona essa busca vetorial, né, nesse agente, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Pode descompartilhar sua tela aí, Luizão, que eu vou compartilhar a minha aqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me falam aí. Tô vendo. Estamos vendo aqui, positivo. Tô bacana, o cara montou a apresentação, hein? Não, é só um slidezinho básico, pô, bem E básico. É só uma imagem mesmo. Tá dando para ver perfeito? Eu acho que tá um pouco embaçado, mas é só mesmo para contextualizar, para vocês conseguirem ver. Tá.
Quando a gente clica lá naquelas opções, né, que a gente estava na tela anterior, são várias formas de você inserir base de conhecimento no agente. Tem um texto, né, tem PDF, TXT, tem o website, né, que ele faz uma leitura ali do HTML do site, transforma isso em texto, depois transforma em vetor, né. Tem também o JSON, né, que é um formato que eu vou estar explicando depois que eu contextualizar e explicar isso aqui, eu vou explicar para vocês por que eu e o Luiz, a gente só utiliza o JSON aqui quando a gente sobe um conteúdo na base de conhecimento de um agente, tá? E por que vocês devem utilizar também o JSON para evitar alucinações desse agente, tá bom? A gente vai até disponibilizar também um prompt, a gente vai explicar mesmo a fundo ali como que a gente está utilizando isso, tá? Então, para contextualizar, o agente de inteligência artificial, ele não entende, né, quando a gente manda uma pergunta para ele, seja no chat GPT, ou seja um agente da nossa plataforma, ele não entende aquilo como um texto, né? Ele transforma aquele texto em vetor, tá? Então, imagina que ele tem uma biblioteca gigante de informações, com texto, documento, conversas, e ao invés dele buscar isso por palavras exatas, né? Um exemplo é se você entrar no Google e você pesquisar loja de carro, por exemplo. Vai aparecer lá, o Google ele vai fazer uma pesquisa com base nas palavras-chave, né? E vai te mostrar listado aqueles sites ou coisas que têm relação com loja de carros, né? A IA, ela é um pouco diferente. Para ela dar uma resposta mais assertiva, né, ela não faz essa busca através de texto, ela faz essa busca através de vetor, tá? E o vetor, aí ela consegue te dar uma resposta mais contextualizada, tá? Então, é isso que a gente chama de busca vetorial, ou RAG, né? Retrieval Augmented Generation, ou no português, claro, aí, seria a geração aumentada de recuperação de dados, né? Então, como que funciona na prática, tá? Primeiramente, a gente tem que inserir informações no nosso agente, né? E como que funciona essa geração, essa inserção de informações? Vocês estão vendo minha tela aqui. Primeiro é o documento load, né? É quando a gente pega um documento, né? Que foi aquele mesmo documento que o Luiz mostrou lá, com as informações da empresa, com todos os dados ali da empresa, que é o que a gente vai estar subindo posteriormente ali na base de conhecimento do agente, seria isso aqui, documento load, né? Quando a gente faz esse processo de inserir base de conhecimento no agente, esse processo de RAG, ele exige essas 5 etapas aqui, tá? Documento load, documento split, embed, vector store e retrieval, tá? E eu vou explicar passo a passo cada uma delas e vocês vão ver como que é muito fácil isso, como que é muito simples e no final vocês já vão estar entendendo como que de fato um agente de inteligência artificial funciona, tá? Então, a gente vai pegar as informações da empresa e vai subir, seja com o tipo de arquivo que for, texto, TXT, PDF, né, o tipo de arquivo que for. Quando a gente sobe esse arquivo, existe um processo chamado Document Split, que é a divisão desse texto, né? Por que a gente precisa de fazer essa divisão, tá? A gente faz essa divisão porque a IA, ela é limitada por token, né? Se a gente mandar um texto muito grande, ela não vai conseguir pegar todo aquele texto ali e inserir na base de conhecimento dela. Então, a gente precisa dividir isso em partes para essa conversão. Porque aqui, ó, do documento split para o embed... Davi, Tá? Oi? eu não interromper essa explicação, cara, só para me contextualizar, eu não me perder aqui. Esse processo que você está explicando, ele se refere à construção do JSON ou se refere ao modo que a IA, quando eu mando mensagem, vai interpretar tudo isso que eu estou mandando? Isso daqui acontece, como eu falei, acontece tanto no arquivo JSON, tanto no arquivo texto, tanto no arquivo de TXT, PDF, CSV, website, qualquer Ah, tipo de legal. arquivo que você inserir no agente, vai acontecer isso aqui, tá? Show, perfeito, obrigado, obrigado. Perfeito? O documento load é qualquer tipo de arquivo.
É o processo de você inserir, né, subir o documento ali no agente, beleza? Então, daqui para cá, existe essa divisão, como eu falei, né? A gente precisa fazer essa divisão porque a IA ela é limitada, então a gente não consegue colocar uma informação já de vez nela, né? E esse processo ela faz para dividir isso em etapas. Dividiu isso em etapas, ele faz o processo de embed, tá? E o que é o processo de embed? É o que eu falei. A IA, diferente da pesquisa tradicional, ela não vai pesquisar isso como palavra-chave, ela vai pesquisar isso como vetor, né? Esse processo de embed é transformar o texto, né? Tá vendo aqui, ó, lorem ipso, etc. Isso aqui é um texto. Esse mesmo texto virou um vetor, né? O vetor são esses números aqui, ó, que a gente não entende nada, mas a IA ela entende, porque ela salva dessa forma, né? E ela entende dessa forma, tá? Fez o processo de embed, então pegou cada partezinha dessa aqui, ó, e transformou em vetor. Cada partezinha dessa transformou em vetor, né? Transformou em vetor, o próximo passo é salvar em um banco de dados vetorial, que é o Vector Store, né? Aqui está salvo, todas essas informações aqui está salvo dentro do banco, né? Então, esse processo que a gente faz lá, de subir um arquivo no agente de inteligência artificial, é isso. A gente vai subir um documento, vai dividir o documento, vai transformar ele em embed, né, que é o vetor, e vai salvar esse documento em uma vector story, tá? Aí, beleza. E você pode perguntar, beleza, Davi, eu entendi, mas e agora? Onde que entra o retrieval, né? O retrieval é a busca de fato, né? A busca vetorial de fato. Quando a gente manda uma mensagem ali no nosso agente, nesse caso aqui, vou dar um exemplo no WhatsApp, né? A gente manda um oi, boa tarde, por exemplo, né? E a gente tem um delayzinho, né, de 7 segundos ou 10 segundos ali, né, conforme a gente setou na plataforma. Esse delay, né, ele vai fazer todo esse processo. Então, ele vai pegar sua mensagem, né, o oi, tudo bem, oi, boa tarde que você mandou, vai transformar em vetor. Então, ele transforma também o seu texto em vetor, né, em embed, para ele comparar nesse retriever aqui qual é a sua mensagem, né, com aquilo que está salvo e trazer a resposta mais contextual possível para ele ser mais assertivo naquilo que ele está te respondendo, tá? Então, o retrieval é isso. Ele vai pegar o input do usuário, ele vai pegar aquilo que o usuário enviou, vai transformar em vetor e vai fazer essa busca naquele arquivo que ele já está salvo lá, que foi as informações da empresa, né? Então, por isso que a IA ela consegue ser muito mais assertiva nas respostas, porque ela faz esse processo de retrieval, né? De busca vetorial, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre o JSON, né? Antes de eu iniciar o JSON, ficou alguma dúvida em relação a essa parte de RAG, de busca vetorial? Pode abrir o microfone se alguém tiver alguma dúvida, que eu vou estar esclarecendo aí. Ô Ficou Davi, claro, deu para entender certinho. ô Pode falar, Davi, Luiz. só trazer uma elucidação, que é como serviu para mim para entender isso daí, e pode servir para outras pessoas também. Eu entendi que o arquivo total que a gente coloca ali dentro do agente, eu fiz uma referência com a Bíblia. Então, para o meu agente não precisar de ler a Bíblia inteira quando ele for me responder uma resposta ali, então ele já tem tudo isso divididinho ali dentro. Então ele pode só ir por partes, de acordo com qual a pergunta que eu fiz, para ele conseguir encontrar a resposta sem precisar de processar toda a Bíblia. E a parte de vetores é como se fosse ali, para mim, por exemplo, João 3,16. É como se isso fosse um vetor. Dentro de João 3,16 tem uma informação que várias pessoas conseguem entender, que é aí o Senhor amou o mundo de tal maneira, e tal, 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 tal. Tem toda uma frase, uma história dentro desse simples João 3,16. E para mim fez muito sentido fazer essa referência e eu meio que entendi mais rápido. E talvez para alguém pode funcionar também fazer essa referência. Boa, boa. Bela colocação aí, ficou bem claro também. Bela complementação. Mas você entendeu, galera? Então é assim, é nesse formato que funciona. Ele vai buscar não apenas um, não apenas dois, mas ele vai buscar várias partes, né,
de acordo com o input daquele usuário lá e vai enviar para o agente. E com base aqueles pedaços, né, que ele captou ali, ele vai formar a sua resposta. Beleza? Então, acredito que ficou bem claro, né? O pessoal aí falou. Luiz, pode compartilhar sua tela agora, que aí com base no aquela parte lá do JSON, né? E o chat GPT, que aí eu explico também aquela parte lá. Vou parar aqui. Mostra aquele arquivo do. Pode mostrar o arquivo da própria empresa, o que a gente vai transformar. Isso, beleza. Show de bola. Então, esse é o arquivo, né, com as informações da empresa, né? E é através desse arquivo aí, dessas informações, que a gente vai enviar, né? A gente tem um prompt que a gente utiliza aqui, que a gente apenas coloca esse prompt no chat GPT e ele transforma isso no formato que a gente precisa para a gente estar subindo isso lá no agente, beleza? Que é esse formatinho aí, ó. Pode dar um zoom, Luiz? Consegue dar um zoom? Tá vendo? Tem o content, ó, content, informações básicas da empresa. Sobre Saúde Mais, a Saúde Mais é uma clínica odontológica moderna. Então ele vai pegando vários pedaços, né? E vai formatando ali ele em lista, né? E ele vai colocando tags também, ó. Então tem o content e tem as tags. No de baixo já tem outra content. Então é uma lista com várias informações. E é isso que a gente sobe lá pro agente quando a gente sobe essa base de conhecimento em formato JSON, tá? E aí, por que a gente faz isso, né? Por que a gente sobe ele no formato de JSON? Porque para o agente entender isso, né, fica muito mais organizado, uma estrutura muito mais organizada, juntamente com essas tags, para a gente entender, e quando ele fizer aquele processo de split, né, ele separa cada camada dessa aí, vai ser transformado em uma embed, né? Então, quando ele fizer essa busca, vai ficar muito mais simples para ele ser assertivo nas informações também. Então, vai facilitar a vida dele, tá? Então, por isso que a gente utiliza o formato JSON, né? É um formato que a gente já testou aqui, evita alucinações, tem vários benefícios práticos, né? Para a gente encontrar isso mais rápido, é mais leve, né? A resposta fica muito mais interessante com a combinação de tags, com aquele content lá, tá? E é muito mais escalável também, beleza? Então é por isso que a gente utiliza e a gente aconselha aí você estar utilizando também no formato JSON, tá? Aí agora, Luiz, pode abrir aí para a gente fazer, fazer o processo no chat GBT. Você pode abrir seu microfone? Você tá mutado aí, mano. Pô, tô falando pra caramba aqui, tô mutado. Caraca, mentira. Mas voltei. Então, beleza. Peguei esse prompt, né, que a gente tem aqui, que é o que estava mostrando agora, que vai basicamente falar com o GPT para ele entender essa estrutura aqui e colocar esse novo arquivo que a gente tem dentro de uma estrutura parecida com essa. Então já está aqui o prompt, sua tarefa é transformar o texto fornecido em um JSON estruturado no seguinte formato, blá, 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 blá. E aqui, onde que está escrito cole aqui, eu vou colar o texto institucional da empresa aqui da Construmax. Vou dar só um Ctrl A, Ctrl C, e aqui nele vou dar um Ctrl V. E agora ele já está pegando toda essa informação da Construmax e está estruturando ela dessa maneira que o Davi acabou de explicar. Então aqui, quando uma pessoa fizer alguma pergunta ou estiver conversando sobre alguma coisa que seja relacionada à empresa, a dados ou a legais, ele já sabe de onde puxar a informação.
Se estiver conversando alguma coisa sobre endereço, ele já sabe de onde tirar a informação. Então, isso vai facilitar muito o entendimento da IA, dessas informações da empresa. Vai ficar fácil buscar essas informações. Então, aqui eu copiei esse formato que ele me deu. E é bem simples. Aqui agora já dentro do agente, eu consigo aqui clicar em adicionar um novo formato. Ele vai pedir para eu colocar a nossa API. Vou dar um Ctrl R aqui para recarregar a página, para ele validar ali tudo. E já está valendo. O nome disso aqui é informações, né? Pode ser informações mesmo. E vou dar um Ctrl V, simples assim. Clicar em adicionar. Deu certo, porque se demorou aqui, deu certo. Se tivesse dado erro, ele já ia subir a mensagem de erro ali rapidinho. Eu vou abrir no WhatsApp aqui para a gente testar já. Então, já subiu o balãozinho aqui, conhecimento adicionado, a base de conhecimento foi atualizada com sucesso, e a nossa informação aqui da empresa já está dentro desse agente. Então, a gente já tem aqui toda a personalidade dele, todo o comportamento dele, e agora temos também já o conhecimento. Agora, o que a gente faltaria para concluir, né, esse agente, é a parte de triagem. E se voltar bem aqui dentro do briefing dele, tá dando para enxergar bem aí? Essa parte aqui das Então, sim, perfeito. Então, fechou. O objetivo desse agente é atuar como triagem pré-venda, né? Então, a parte de pré-venda ali basicamente já está funcionando, porque ele já sabe como agir e já tem todas as informações que ele vai precisar de coletar. O que a gente vai fazer agora é esse encaminhamento inteligente. Então, vamos lá. Em condicionais, a gente vai começar a adicionar condições para esse agente. A primeira condição é a condição orçamento. Orçamento. E essa condição de orçamento, ela é ativada se o usuário deseja fazer um orçamento. É simples. Eu utilizo assim esse se para eu entender melhor como funciona esse gatilho para condicional acontecer. Se tal coisa acontecer, coisa tem que acontecer. Então, se o usuário deseja fazer um orçamento, agora eu crio tudo o que vai acontecer se o usuário deseja fazer um orçamento. E é bem simples também. Dentro aqui de ações, a gente tem alguns dados que esse agente deve coletar antes de seguir essa instrução. Isso aqui sempre vai acontecer em ordem. Então, esse se aqui vai vir primeiro, depois vai vir isso aqui primeiro, depois vai vir isso aqui primeiro, depois vai vir em seguida, vai vir isso aqui em seguida, e assim sucessivamente. Então, sempre vai ser em ordem. Os dados que esse agente deve coletar antes de seguir as instruções. Aqui no briefing, a gente já tem estruturado que, se o usuário quer fazer um orçamento, eu sei que a empresa lá vai precisar de saber qual que é o tipo de material que esse usuário precisa. Então, eu vou pegar essa informação e já vou criar aqui uma variável que vai me dizer qual que é o tipo de material. Vou colocar aqui só material. Então, beleza, essa variável é a variável material. E aqui eu vou explicar para a inteligência artificial como que funciona essa variável. Então, qual o tipo de material o usuário precisa. Então, essa variável material, ela se refere a qual tipo de material que o usuário precisa. Esse dado é obrigatório? Esse dado é obrigatório. Esse dado é persistente? Não necessariamente. Então, eu vou criar essa variável. Beleza, sucesso, variável criada com sucesso. Então, todas as vezes que ele entender que se o usuário deseja fazer um orçamento, ela vai falar, beleza, você quer fazer um orçamento? Mas eu preciso de saber qual tipo de material você precisa. Bacana. Então, material, check. Qual a quantidade aproximada? Então, essa aqui já é a outra variável que a gente vai precisar também de adicionar aqui. Porque
a pessoa que vai fazer o orçamento, ele precisa de ter essas informações ali para facilitar o trabalho dele, para facilitar o serviço dele. Essa próxima variável é a quantidade. Qual que é a referência aqui para IA entender? Qual a quantidade aproximada de material. Esse dado é obrigatório, então ele precisa de coletar sim ou sim essa informação para continuar. Criar variável. A próxima variável que eu preciso aqui é qual a cidade. Eu não vou utilizar a obra aqui, mas isso aqui poderia ser, por exemplo, se essa empresa está vendendo para distintas obras dentro da mesma cidade, ela pode coletar essa informação também. Eu talvez colocaria isso aqui separado, qual cidade e qual obra, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu vou colocar nesse caso aqui apenas cidade, para saber de qual cidade que isso aqui, que essa pessoa está solicitando esse orçamento. Então, vou colocar cidade. Qual cidade? Deixa eu ver. Qual cidade o usuário está solicitando o material? Vou colocar com essa informação para IA entender o que significa essa variável cidade. Ela é obrigatória. Criar dado. Show de bola. Então, para a condição orçamento, se o usuário deseja fazer um orçamento, ela já tem todas as variáveis que ela precisa de coletar. O próximo passo é qual ação a IA deve tomar, né? O que ela deve fazer com tudo isso aqui. No caso, agora, ela vai transferir o atendimento. Ou seja, ela vai pegar todas essas informações e agora ela vai enviar para a pessoa que é responsável lá no departamento de orçamento essa informação. Esse nome aqui serve apenas para organizar, então ele pode ser orçamento mesmo, ou novo orçamento, ou por novo orçamento. Novo orçamento, para ficar facinho de identificar. E essa mensagem, ela é a mensagem que vai chegar lá para o responsável de fazer o orçamento. É a mensagem que a nossa IA vai mandar no WhatsApp dele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Davi, que é o responsável lá por fazer o orçamento. Precisamos de uma nova proposta de orçamento para... a gente não coletou o nome dessa pessoa, né? Vou colocar ali para ela coletar o nome também. E quando a gente vai trabalhar com uma variável aqui, no caso, variável é toda informação que pode variar. Ou seja, o nome dessa pessoa, ela é uma variável, porque distintos clientes vão estar entrando pedindo orçamento. Então, como o nome de cada cliente ele muda, cada nome é variável. Então, vou colocar aqui colchete, colchete, nome, fecha colchete, fecha colchete. Falta um. Pronto. Então, precisamos de uma nova proposta de orçamento para tal. E vou colocar aqui embaixo já também as variáveis que a gente coletou ali agora. Para ele já chegar lá já com um número aproximado de o que ele vai precisar. Então, aqui vou colocar a variável material. Enter a variável quantidade. Quantidade. Enter a variável cidade. Perfeito. Então, aqui a gente já tem todas essas informações. Aqui seria o número para o qual a gente vai enviar essa informação, ou seja, o número da pessoa, do responsável para o orçamento. Ele vai receber todas essas informações aqui lá no WhatsApp dele,
juntamente com o contato dessa pessoa, para ele poder entrar em contato com ela. Falar, ó, Joãozinho, eu vi que você está precisando de tantas pedras aqui na cidade tal. Isso vai ficar em tantos. Então ele já vai receber toda essa informação e o botão ali para ele entrar em contato com essa pessoa. Vou colocar o meu número mesmo, né, para poder já ali ao vivo ali já chegar para mim mesmo essa mensagem. 319-85-86-90-15. Coloquei meu próprio número aqui, como se eu fosse o responsável ali por orçamento. Vou dar um adicionar, perfeito. Resumo, isso aqui vai fazer a inteligência artificial criar um resumo da conversa que a gente teve ali e enviar também para essa pessoa, para esse número do responsável de orçamento, para ele entender o contexto do que ele da conversa. Criar. E aqui, perfeito. Essa parte aqui já estaria certo. Então, se o usuário deseja fazer um orçamento, ele coleta essa e essa informação, transfere para o responsável de orçamento, e aqui, qual que é a mensagem que a IA vai mandar para o usuário? Ô, Luiz, Sim. sem querer te interromper, Não, manda mas já bala. interrompendo, teria que adicionar também a variável do nome, né? Como você adicionou Ah, é ali verdade, no verdade. Valeu. tinha adicionado, Obrigado por me interromper. só adicionar. E você consegue também colocar o Persistente, né? isso. Então, perfeito. Ela vai precisar de coletar o nome do usuário. Esse dado é Bota em obrigatório. minúsculo ali, ó, como você colocou em minúsculo, bota em minúsculo o nome. Isso. Verdade. Show. O nome do usuário, como ele é obrigatório, a gente vai colocar aqui que ele é obrigatório, e a gente tem essa outra opção aqui, que ela é uma variável persistente. O que significa isso? Significa que essa variável, ela sempre vai ser essa variável, ela vai estar sempre sendo a mesma. Ou seja, essa pessoa sempre vai ter esse nome. Ela é persistente. Por que as outras informações, as outras variáveis não são persistentes? Porque o material pode variar. Ele pode ser trocado. A pessoa mesmo pode, daqui uma semana, entrar em contato e fazer um outro pedido de outros materiais. Mas o nome dessa pessoa vai continuar sendo o mesmo. Então, por isso que a variável dela, ela é um dado persistente, porque ele sempre vai continuar. Então, beleza, Boa. gente. Luiz, outra coisa. Só um adendo também desse dado persistente aí. Sim. O dado persistente, quando a gente coletar uma vez, ele não vai coletar isso novamente. Seria essa a diferença do dado persistente, né, para uma opção que não esteja com o dado persistente marcado. Então, Uhum. se a opção está sem o dado persistente marcado, sempre quando ele passar por essa condicional, né, seja nessa condicional ou em outro, ele vai coletar esse dado novamente, tá? Porque ele não é um dado persistente, ele é um dado que é apenas para aquela condicional ali. Então, quando o fluxo da condicional acabar, aquele dado ele não vai estar mais inserido dentro daquele fluxo, tá? E aí, Luizão, você consegue também arrastar, pode fechar essa telinha aí, você Ok. consegue também mudar a posição, tá? Jogar lá para cima o nome para ele coletar primeiro, tá? Então, fazendo isso aí, você consegue mudar a posição. Então, primeiro ele vai coletar o nome, depois o material, quantidade, estágio. E você poderia mudar, né, essa ordem aí, de acordo com a sua preferência. Ah, eu quero coletar a cidade primeiro, igual como o Luiz colocou lá. Então, poderia coletar a cidade primeiro do que o material e depois, e assim sucessivamente. Beleza? Só esse detalhezinho aí. Pode continuar. Pô, valeu. Pode interromper sempre que você achar necessário, cara. Obrigado aí pela aclaração. Então, agora a gente entraria aqui nessa parte que é a mensagem, né, que o agente vai enviar para o usuário se tudo isso aqui tiver acontecido. Então, se ele tiver coletado todas essas informações e tiver enviado o contato e a solicitação já para o responsável de orçamento, ele vai enviar uma mensagem para o usuário que vai ser: agradeça, por exemplo, ao usuário e informe que em breve o responsável
responsável pelo orçamento entrará em contato. Então, com isso aqui, a gente já tem todas as informações necessárias e já programadas para o nosso agente funcionar entregando o orçamento. Então, a gente vai fazer um teste agora, para ver se essa funcionalidade aqui já está funcional, né? E se o nosso agente ele já está respondendo bem. Vou só desativar o agente que a gente fez ontem, que está utilizando o meu número de testes. Agente, Construmax. Então, a gente já fez aqui condicionais. Habilidades, eu não vou mexer em nada agora. Igual condicional, ó, entra lá novamente, só para ver se salvo lá Salvei. embaixo. Ah, show, show. Beleza. Salvar de novo. Pelo sim, pelo não. Agora, em conexões, OpenAI já está conectado, já está aqui nossa de teste. WhatsApp, vou selecionar o meu número. Esse número aqui, 8483. Ó, esse número não é o meu. Deixe eu conferir aqui. Integrações, WhatsApp. Que esse é o número que está conectado, né? Mas esse número não é o meu. 319-8483. 46. Ah, não, é sim. Nossa. É porque não é o meu pessoal, é o do agente. É porque você está confundindo com o número que a gente vai mandar Sim, sim. mandar a Viajei. solicitação. Mas beleza. Erros acontecem com a gente também. Então, o WhatsApp já está aqui. Adicionar. Perfeito. Então, nosso agente já está funcionando aqui dentro, que é esse número aqui. Eu vou mandar para ele aqui um oi. E vamos ver como que ele vai responder para a gente. Ele está online, já visualizou a mensagem, vai esperar 7 segundos, né, que é o tempo que a gente colocou ali de delay para ele começar a responder. Depois desses 7 segundos, ele deveria me responder. Está digitando. Olá, seja bem-vindo ao Construmax. Legal. Para agilizar o seu atendimento, escolha uma das opções. É exatamente o que a gente colocou dentro da parte de comportamento dele, que é como ele deveria agir. Está aqui, ó. Para agilizar o atendimento, escolha uma das opções abaixo. Orçamento, tal, 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 tal. Eu, no meu pessoal, eu não costumo colocar o comportamento dessa maneira. Eu deixo para a gente mesmo entender ali o que está acontecendo. Eu só explico ele que ele trabalha com esses segmentos. Mas tem muita gente, e principalmente nesse tipo de segmento, que prefere que ele já vá assim mais explícito para a pessoa já não se perder e já rapidão ali conseguir resolver o problema dela, para ela não ficar conversando, não ficar trocando ideia, e já ali desde o primeiro contato ela já enviar e receber o seu orçamento. Isso aí vai de cliente para cliente. Esse cliente aqui, no caso, pediu isso, exigiu que funcionasse dessa maneira para ser mais ágil. Então, aqui ele já me mandou, já me respondeu com todas essas informações. Eu posso só falar, eu quero fazer um orçamento, ou eu posso colocar igual ele me falou ali. Eu vou falar com ele, quero fazer um orçamento. Então, agora, qual que é o processo? Ele vai entender que o usuário deseja fazer um orçamento, porque eu coloquei ali para ele, quero fazer um orçamento. Ele deve agora me perguntar o meu nome, minha cidade, qual material eu estou querendo fazer um orçamento e a quantidade. Deixa eu só ver que tipo de materiais que tem ali, para eu pedir ele certinho. Construmax. Acho que eu vou pedir ele saco de cimento. Aqui, ó. Vou pedir saco de cimento.
Qual o seu nome de usuário? Então aqui, ó, a gente já encontrou uma coisa que pode ser melhorado ali. Dentro da parte de condição, eu posso explicar para ele melhor para ele como ele deve tratar o cliente, ou dentro da condição ou dentro do comportamento. Eu acredito que o ideal seria dentro do comportamento e repetir isso também dentro da condição, para que ele não me chame de usuário. Ô, Luiz, só um adendo. Uhum. Entra lá naquela parte onde você solicita o nome, naquela coleta de dados. Isso. Tá vendo aí, ó, referência do dado? Escolha a Uhum. referência que a IA irá usar para solicitar o dado do usuário. Como você colocou o nome do usuário, né? Entendi. Ele entendeu que você está querendo fazer essa pergunta, né? Então, você poderia colocar aí para ficar melhor isso, qual o nome qual o seu nome, tá? Que seria a pergunta que ele iria utilizar. Então, qual é o seu nome? Perfeito, perfeito. Qual é o seu nome? Salvar. E aí, com base nessa pergunta, ele vai projetar uma pergunta ou parecida, né? Ou diferente, com base Entendi. no que ele quiser ali, Eu tá? Às conseguiria, vezes, ô, Davi, eu conseguiria colocar aqui assim, peça o nome peça o nome de maneira divertida, por exemplo? conseguiria. Mas eu acredito que fica melhor você dizer como que seria essa pergunta, entendeu? Para ele entender que realmente isso é Entendi. uma pergunta de fato. Mas você pode fazer para testar, até mesmo para ver como que seria a resposta dele, Aham. entendeu? Vou pedir Então, aqui para a assim, gente poder testar, então. eu gosto daquela frase, seja um cientista maluco, né? Renato Ácido. Então, se você quer ver como que a gente vai se comportar, faça, faça um teste. Então, beleza. Peça o nome de uma maneira divertida. Vou dar salvar. Ele vai salvar aqui. Vou dar treinar, para ele treinar o agente. E eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou limpar o histórico para eu poder começar essa conversa com ele de novo. Selecione um agente, é o agente da Construmax, o número é o meu número, 55319, já está aqui. Salvar. Então, beleza, ele limpou o histórico ali. Então, eu vou começar a conversar com ele agora, vai ser como se fosse a primeira vez de novo. Eu já vou adiantar também, vou falar com ele, olá, gostaria de fazer um orçamento. Então, vamos lá, agora ele tem que pedir meu nome de maneira divertida. Qual é a cidade que você está solicitando o material? Ele ignorou meu nome. Ah, será que é porque o nome é persistente? Então ele já. Não, mas eu nem falei o nome, né? Belo Horizonte. Vou seguir o flow dele aqui para ver onde que ele vai. Eu confesso que acho muito divertida essa parte de, tipo, esperar para ver o que que ele entendeu do que eu pedi para ele, sabe? Porque a gente às vezes coloca de uma maneira e ele age de outra, mas ainda fazendo o que a gente quer, mas age de outra maneira. Qual tipo de material você precisa? Preciso de 50 sacos de cimento. Olha, será que ele vai ignorar meu nome mesmo? A quantidade aproximada de material. Aí ele não entendeu aqui que os 50 sacos de cimento, né? 50 sacos. Você sabe como funcionaria nesse caso aqui de eu passar as informações de duas variáveis em uma mesma frase? Isso Ele, seria. Hã? ele entende, ele vai entender o contexto ali. Ah, ele entendeu, já passou para.
e me enviou, né, porque ele já pegou o orçamento. Davi, Sim. precisamos de uma nova proposta de orçamento para Olá. Ele entendeu que esse Olá aqui é meu nome. No caso, ele deu esse bug porque eu resetei o histórico, mas ele manteve a variável nome. Isso, porque é um dado persistente. Então, o dado persistente, ele sempre vai Aham. permanecer, né? Então ele manteve, ele É um entendeu que esse novo, Olá era o meu nome. sim. Gostaria de fazer um orçamento, preciso de 50 sacos de cimento, 50 sacos de cimento em Belo Horizonte, e mandou o meu contato aqui para entrar em contato com ele. E mandou um resumo. O usuário deseja fazer um orçamento para 50 sacos de cimento em Belo Horizonte. E me enviou a mensagem, né, que seria logo depois disso aqui. Obrigado pelas informações. Em breve, nossa equipe de orçamento entrará em contato para dar continuidade ao seu pedido. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Você não mandou esse próprio número aí para ele mandar a mensagem, não? Para ele ter mandado essa mensagem aí? Oi, perdão. Como? Na opção lá de ações, você adicionou qual número? Esse número, o meu próprio número. Por isso que ele me mandou aqui. Isso aqui é como se eu fosse a pessoa do orçamento recebendo. Ah, você mandou para ele mandar para o próprio número, Isso, né? para já aparecer aqui já na tela Vai mesmo. aparecer aí. Ah, entendi. Essa aqui é como se eu tivesse recebido ali agora uma mensagem, ó, o Olá está querendo 50 sacos de cimento. E aqui o número para eu clicar e começar a conversar com ele para enviar o orçamento, né? Perfeito. Então não E, é bug, galera. Não é bug. não, aqui foi proposital para ele poder, para a gente já ver as duas mensagens aqui na mesma tela. E aqui ele já me enviou, né, como usuário, obrigado pelas informações. Isso aqui viria logo depois dos 50 sacos aqui, que eu passei para ele todas as informações, quantidade, nome, cidade e qual que é o material. Então, isso aqui ele está funcionando, já está funcionando já a direção, encaminhar, a gente só teria que acertar essas informações aqui para ele. Na verdade, não, né? Porque aqui foi eu que fiz errado. Na verdade, foi eu que fiz errado, porque eu resetei o histórico ali e ele já tinha as informações. Ele só resetou o histórico de conversa. Então, aqui ele teria enviado certo. Agora, Isso foi porque pegou meio que o fio da meada ali, né? No mesmo é, processo da conversa ali, você foi lá e resetou a conversa, né? Como ele já tinha coletado esse dado, aí ficou exato. um cozinho no meio. Mas o E, processo seria esse, né? sim, sim. Ele coletar o nome, já ir para o próximo, né, na cidade. Aí coletou a cidade, foi o tipo de material que você pediu, né? Uhum. Preciso de 50 sacos de cimento e a Aqui, quantidade. eu acho que para melhorar o funcionamento dele aqui, eu colocaria o material e a quantidade já numa mesma variável. Para ele já me perguntar qual material você precisa e qual quantidade, por exemplo. E isso numa própria pergunta, né? Uma variável só, Exato. onde ele já iria captar as mesmas informações ali, né? Qual Eu tipo acho de também que iria facilitar bastante. aqui em condicionais. Esse processo de criação aqui é muito teste, velho. É teste o tempo inteiro para aperfeiçoar o que está acontecendo e deixar ele funcionando da melhor maneira. Mesmo a gente sabendo todo o processo e como que ele funciona, como que ele age, a gente também precisa de fazer e testando, para ele estar funcionando da melhor maneira. Exatamente, Luiz. Foi bom até isso acontecer, porque no nosso processo de construção de agente, né? Seja um agente que a gente já criou, ou seja um agente novo, né, que a gente nunca criou ainda, seria tipo o primeiro agente para fazer essa tarefa específica de um cliente, né? Então, assim, sempre tem um período de teste, é criar, testar, ver como que está sendo as respostas, né? Então, acredito até mesmo de dica para vocês, pegou um novo cliente para você implementar um agente, né? Separa 2 dias depois da construção de agente para você fazer esses testes, né? Você mesmo envia as mensagens, vê como que está sendo a interação com a inteligência artificial. Se precisar de alterar alguma coisa, você vai alterando, né? Seria o ajuste fino, né? O ajuste fino que a gente fala aqui para o agente ficar perfeito ali quando isso já estiver em produção, né? Ou a gente já estiver respondendo clientes aí para esse cliente.
tá? E é isso, é criar, testar e ir validando isso aí para a gente ficar bom, né? Exatamente. E é um processo gostoso também. Põe uma música gostosa, senta, vai fazer, vai, faz, testa, faz, testa. Sim. Uma coisa que eu E aí, acho legal. só para complementar rapidinho, dando um adendo nesse contexto aí. É, no futuro, bem breve, a gente vai adicionar também a parte de chat, tá? Na própria plataforma. Então, você vai poder criar, né, o agente e vai ter um chatzinho aqui na parte direita ali superior, onde você vai poder clicar, né, e conversar com esse agente e ver como que está sendo o comportamento desse agente. Então, seria basicamente como que ele iria comportar ali no WhatsApp, né? Mas seria isso num chat, tá? Então, vai ficar mais fácil, né, do que você ter que entrar no WhatsApp para você testar isso. Você já vai conseguir testar isso ali no chat, tá? Show de bola. Isso vai facilitar bastante aqui. Apesar de que para mim aqui está bem fácil. Eu dou um Alt Tab, testo, envio, testo. Beleza, essa condição aqui já está funcionando. Acabei de consertar aqui qual tipo de material você precisa e qual a quantidade. Eu só esqueci de mudar aqui na mensagem que ele envia para o Davi, né? Então aqui no caso ficaria só material, porque o material já iria já com essa informação já de quantidade também. Você acha que a gente faz os outros ou com isso aqui já estaria bacana? Porque todas as outras coisas aqui seriam basicamente replicar isso outra vez. Seria, cadê? Criar uma coisa Onde que tá os fluxos lá? aqui, ó. Então agora aqui, se o usuário escolher financeiro, aí vai ser de novo a mesma coisa aqui, blá blá blá, coleta informações, só que agora seria CNPJ e CPF, ou o número de Certo. pedido. Se o usuário escolher entrega, então seria basicamente refazer tudo isso aqui de novo. Se o usuário deseja escolher ou deseja saber sobre entrega, coleta número do pedido, cidade e data prevista da entrega, envia para a pessoa responsável pela entrega, ou por ter essas informações, ou faz um chamado de API também, poderia ser, né? No caso que a gente está fazendo triagem, então supondo que todas essas possibilidades seria uma pessoa responsável por isso. E outros, no caso, daria para a gente fazer esse outros aqui, ó, que é se o agente, se o usuário escolher outro, deixar para o agente direcionar. Não, aí daria confusão, né? Esse outros aí seria, tipo assim, outro tipo de área na empresa, seria isso? Isso. Seria um atendimento Ele geral? ele não quer nem orçamento, nem financeiro, nem saber da entrega, ele quer outra coisa. Entendi. Ou isso aqui talvez tenha Eu algum acho que geral, né? eu acho que nesse caso o outros aí não tem necessidade, porque se não for nenhuma dessas opções, né, ele vai responder o usuário de acordo com a base de conhecimento, né, com É as verdade, é informações que já verdade, está inserido no agente. é Então, verdade. qualquer outra input do usuário que seja diferente disso aí, né, de orçamento, financeiro, entrega, né, ele já vai responder com base no que está lá no cérebro, né, do agente. É verdade. Tá? Esse atendimento geral seria ele mesmo, né? Sim, sim. Tá Mas bom. aí pergunta a galera se a galera quer que constrói as outras partes que faltam, né, das condicionais, ou se eles Boa. entenderam mesmo. É E aí, aberto. Manuel, Johnny, Souza Engenharia. Fala aí, galera, vocês querem que a gente termine esse agente? Se tem dúvida, alguma Cria as pergunta, outras condicionais ali? Ou se deu para entender, Eu pode não falar sei no chat com também. relação às meninas, né? O Manuel e o Flores Engenharia, mas eu consegui compreender sim, deu para entender como funcionam as condicionais, foi até bom, aquela condicional do nome ali, do suposto bug que deu, né? Que não foi um bug, para entender um pouco melhor como é que funciona a variável permanente, né? Persistente. Ah, Deu sim. muito bom, deu para entender sim. Show, Ah, então, show, Johnny. show.
Eu acho que essa é uma das partes assim que eu acho que é mais difícil da gente configurar essas partes das variáveis. Mas ficou muito bem explicado, né? O Luiz aí muito bem. E a medida, né? Às vezes a gente vê vocês fazendo, mas às vezes quando vai fazer tem aquelas duvidazinhas, mas a gente vai tirando, a gente tem sempre o apoio de vocês e é muito bom. Agradeço mais aí, o Luiz sempre tá atento aí. Mas foi muito bem explicado, Luiz. Valeu, obrigado. Que bom. Show de bola. E vocês acreditam que precisa criar as outras partes de condicional ou tá tranquilo? Souza ali falou também que ficou muito claro para ele também. Show de bola. Souza é a Daniela, né? É a Daniela? Souza Engenharia? Ou não? Beleza. Então, eu acredito que com isso aqui a gente cumpriu com o objetivo inicial aqui, que era de mostrar como que funcionaria um agente de triagem, né, de atendimento ali, triagem, e a parte de JSON, né, que é a configuração ali de todo esse arquivo que vai aqui dentro da parte de conhecimento, né, que é esse blocão gigantesco de texto aqui, todo dividido, que é o que vai dar para o nosso agente aqui a inteligência, sobretudo, daquela empresa. E aquela coisa, o que o Davi falou de ser um cientista maluco, eu levo isso muito a sério mesmo, de até para eu entender como que funciona o por detrás da ferramenta. Então, ali no nome, eu coloquei ali, peça o nome de uma maneira engraçada, para ver como que ele vai reagir com isso, para ver o que que muda no comportamento do agente, isso, para eu entender ali como que funciona exatamente aquela parte. Eu já fiz um agente que eu colocava para ele coletar essa variável bem assim, dessa maneira mesmo. Peça o nome de uma maneira subliminar, só para ver como que funcionava isso na cabeça ali do agente, no pensamento, no comportamento dele. E acabou ficando legal, porque ele colocava a pergunta do nome da pessoa no meio de uma frase, no meio da conversa, ali de um jeito mais legal, mais leve do que, beleza, me informe o seu nome. Às vezes ele vai perguntar, que bacana que você está querendo saber isso. Como você se chama? Para a gente conseguir fazer isso aqui de uma maneira mais personalizada, por exemplo. Então já fica um pouco menos robótico, né, a coleta dessa variável. Então é experimentar bastante, colocar várias informações aqui, colocar as informações que a gente precisa e testar. Fez uma coisa, testa, fez outra, testa, porque pode ser que lá na frente alguma coisa deu errado, e como a gente não foi testando ao longo do caminho, a gente não sabe nem aonde voltar para corrigir. Então, eu acho essa parte do teste muito importante. O que o Davi falou de tomar uns dias antes de entregar para só testar, eu acho muito importante também. Enviar para a gente ali também, enviar para outras pessoas aí da comunidade, enviar para mim, enviar para o Davi, falar, testa aí, tenta fazer ele errar, testa para ver onde que a gente pode melhorar e usar bastante da comunidade para a gente se apoiar nisso aí. E eu acredito, então, que seria isso dentro da minha parte. Não sei se você tem alguma coisa para complementar, Davi, ou se alguém teria Exatamente. Eu alguma acredito coisa. que é isso, né? Como o Luiz falou, eu tinha falado também, essa questão de teste ela é muito importante, né? O agente ele pode ter uma interação ali, a princípio, em uma conversa, e quando você for conversar com ele novamente, ele pode ter outra e levar isso para outro lado, né? Então, não teste uma, nem duas, nem três, mas teste várias e várias e várias vezes, tá? E quando você entender que o agente ele não está mais alucinando, né? O que seria a alucinação do agente? É ele levar para um caminho muito distante daquilo que você espera dele, né? Porque tem um certo caminho, né, central ali que ele deve percorrer, né? Então ele pode ir um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas se ele tiver muito extremo, né, um pouco muito mais para a direita ou muito mais para a esquerda, você tem a clareza ali que ele está alucinando e isso está tendo um erro de acordo com essa criação. Aí você vai fazendo esses ajustes, tá? Então é muito interessante fazer
esses testes, tá? E é isso, no mais, a gente está à disposição, tá? A gente vai subir também essa live de hoje lá na plataforma. A gente vai adicionar o prompt lá que a gente utiliza para gerar a base de conhecimento em JSON. Então, vocês já podem estar criando os agentes de vocês utilizando o JSON e vocês podem testar também, tá? Faz o teste para ver se não é uma bobagem que eu e o Luiz está falando, que no formato JSON o agente ele tem uma performance muito melhor, tá? Faz esse teste, vocês vão ver que o agente de vocês vai ficar muito, muito bom nas respostas ali. O Manuel levantou a mãozinha aí, pode falar, Manuel. Davi, é só uma pergunta referente lá o arquivo JSON que você colocou lá nesse agente. Por exemplo, se tiver, eu preciso, por exemplo, criar adicionar ali dentro uma nova informação. É possível a gente fazer essa edição lá mesmo, lá dentro para colocar, ou a gente tem que criar novamente o prompt para reinserir novamente essa informação? Eu pergunto porque, assim, eu estou criando um agente para uma clínica odontológica e ela me passou as informações dos procedimentos, né, que ela faz lá na clínica dela, só que ela disse assim, mano, a gente vamos colocar é, a esqueci agora o nome que ela falou lá, de um procedimento, harmonização facial, que ela vai colocar agora. Aí ela disse, só que você não coloque essa informação agora, porque a gente ainda não está fazendo esse procedimento. A gente vai colocar, a gente está se especializando, terminando tudo para colocar. Aí, por exemplo, posteriormente, como eu poderia adicionar lá nesse arquivo essa informação? Perfeito, perfeito. Olha, você teria duas saídas nesse caso aí, né? Você pode adicionar novamente, né? Então você iria, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu gosto de mostrar na prática. Vocês perceberam ontem, né? Estão vendo minha tela? Sim? Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos aqui em conhecimento, tá? Você pode perceber que esse agente aqui, a Júlia, né? Ela tem a base de conhecimento dela aqui. Essa base de conhecimento é um arquivo JSON, né? Então aqui, vamos supor que eu queira adicionar um novo pedaço ainda, né? Igual no seu caso aí, que seria a harmonização facial, com questão de valores, né? E etc. O que você poderia fazer? Você teria duas saídas. Ou copiar isso tudo aqui, né? Enviar no ChatGPT e adicionar a parte que você quer adicionar e pedir para ele fazer um arquivo completo para você adicionar novamente. Aí você iria ter que apagar isso aqui e adicionar novamente o arquivo inteiro, né, com todo aquele conteúdo. Eu acredito que essa primeira opção é a opção mais complexa, você não precisa de fazer isso, né? E teria a segunda opção, que é simplesmente você pegar apenas o pedaço, né, que seria, vamos supor que fosse só isso aqui, ó. Vamos supor que fosse só isso aqui, ó. Seria colocar aqui a harmonização facial, blá, 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 todas as informações, né? E iria adicionar aqui, tá bom? Então seria esse nesse formato. Então você, como nesse caso aqui é só uma informação, você nem iria precisar de colocar as tags, né? Ou você pode colocar várias informações aqui. Então você pode colocar, eu quero também de harmonização facial, como eu quero de outro item aqui que eu quero colocar. Eu quero colocar os horários de atendimento para a harmonização facial, por exemplo, que são em clínicas diferentes, né? Pode colocar aqui, tá? E fechar isso aqui e adicionar, tá? Aí você coloca o nome, aí ele vai liberar o botão para você e você vai conseguir adicionar isso aí, tá bom? Então, são essas duas opções que você tem. Ou colocar naquele conteúdo inteiro lá, tá? Ou criar só uma partezinha e adicionar, que já vai estar, é como se fosse mais um pedaço que vai estar dentro do agente, entendeu? Então, Entendi. das duas formas vai funcionar. Pronto. Beleza. Obrigado aí, Davi. Beleza? Show de bola. Tem mais alguma dúvida? A gente pode concluir a live de hoje?
Johnny Souza, Leandro, né? Leandro, tranquilo aí? Show de bola, então. Luiz, pode concluir. show de bola, então. Luiz, acredito que por hoje é isso. Agradecer a presença de vocês novamente aí, tá, na live. E acredito que deu para agregar bastante valor hoje, né, também, na explicação ali do início ali também, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser tirar, pode mandar mensagem lá pra gente, no privado, ou no próprio grupo lá também, tá? Entre no nosso grupo do Discord também, tá? Que lá a gente vai soltar muitas informações lá também, novas features, né? A gente quer, de fato, ali, criar uma comunidade mais engajada lá também, tá? E é isso. Luiz, tem mais alguma coisa para falar? Não, não. Da minha parte, tudo certo já também. Acredito Tamo que. junto, galera. Boa noite aí. Até mais. Valeu, Valeu. sucesso. Léo, boa noite. Valeu, abraço. Valeu.